Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, para poder estar compartilhando contigo, que eu creio que Deus ele vai estar falando fortemente ao seu coração. Meus amados irmãos, no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 33, no seu versículo 3, diz assim: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, antes de eu estar aqui contextualizando este versículo para os irmãos, eu queria falar um pouco da pessoa do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no seu capítulo 1, é o chamado de Deus para com o profeta. E a gente sabe que profeta, irmãos, foi chamado para não fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. E é muito desafiador ser um profeta, irmãos. Em nossos dias hoje, muitos se levanta e se titula a ser profeta. E a gente vê que, biblicamente falando, é Deus que escolhe o profeta, é Deus que apresenta o profeta ao povo, não é ele que se apresenta como um profeta, dizendo, eu sou profeta. Não. Quando Deus tomava alguém em mensagem profética, logo o povo identificava, isso aí é um profeta. Pela linguagem, pela maneira de falar, logo se identificava que era um profeta. A postura dele, por todo o seu comportamento. Então identificava ali que era um profeta. No capítulo 1, o profeta Jeremias, com seus 23 a 25 anos, Deus fala com ele. Alguém pensa que o profeta Jeremias é uma criança, é um menino pequeno quando Deus falou com ele. Mas na verdade não. Quando ele usa a expressão dizendo, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei o que falar, ele está revelando a dependência dele em Deus, como uma criança é dependente do seu pai. Ele está revelando a dependência dele em Deus, como todos nós. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e ele me aceitou, com os meus 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos de idade, e as pessoas, Deus usava alguém poder falar comigo que tinha uma grande obra na minha vida, que eu ia pregar a palavra de Deus, que eu ia testemunhar em várias partes do Brasil e até fora do Brasil. Eu achava aquilo impossível. Eu falava assim, Senhor, eu não sei nem falar direito, eu não sei nem pregar, como que eu vou pregar, eu vou testemunhar para vários lugares? Porque eu pensava que eu ia ficar apenas aqui, dentro da minha cidade, que praticamente eu fui criado aqui. Eu vim para cá com os meus 3 para 4 anos de idade. Cresci aqui, onde todo mundo me conhece, e hoje eu sou pastor aqui, na cidade que todo mundo me viu crescer. Então Deus ele faz muitas coisas para poder mostrar para as pessoas que Deus é Deus que faz. Embora eu fui pastorear ao decorrer do tempo, eu pastoreei em outros lugares, mas voltei para cá novamente. E Deus, quando eu estava pastoreando na cidade de São Sebastião, o meu projeto de vida estava todinho lá. Eu não tinha projeto de vida de retornar para cá. E Deus falou comigo que eu ia retornar para cá, para a minha cidade natal, aonde Deus iria desenvolver uma grande obra aqui, porque a obra que Deus tinha comigo que não tinha acabado. E olha que eu já tinha testemunhado meu testemunho aqui nessa cidade quase toda. Só que aí Deus falou comigo que eu ia voltar, e hoje eu entendo que é o propósito do ministério pastoral, de estar ensinando, pregando o evangelho genuíno de salvação e pregando. Então, assim como Jeremias não achou capaz, eu acho que todos nós temos essa fase que a gente passa, que a gente não acha capaz para desenvolver o ministério a qual o Senhor nos chamou e nos designou para poder estar servindo o reino do Senhor. Então, quando ele fala, eu não sei falar, é a sua dependência. Até hoje, irmãos, eu me sinto na totalidade, na dependência de Deus.
quando eu vou ministrar, sempre orando, buscando de Deus um direcionamento, buscando de Deus uma palavra, na dependência do Senhor. Nós vamos fazer agora, dia 17, dia 18, 6 anos de ministério MPV. E nós estamos aqui na igreja em consagração 3 dias em favor do evento, para que Deus venha à frente, para que Deus venha adiante, operando. E logo no dia 19 de madrugada, eu já estarei viajando para o estado da Bahia. Então, a gente tem que, tudo que for fazer, nós temos que orar, nós temos que apresentar. Também os 6 dias nossos aqui em consagração, só estou tomando apenas água, mas o ombreio Itamar. E também para a viagem no estado da Bahia. Estado da Bahia eu já estive algumas vezes ministrando lá, irmãos. É um lugar pesado. É um lugar que, da última vez que eu estive em uma região lá, pessoas lá, talvez possa embarrar esse vídeo aqui, mas bruxos, eles flutuam em cima de vassoura. Tamanha magia ali é muito grande. Então a gente percebe que a gente tem que estar revertido, tem que estar indo ali pelo direcionamento de Deus, não simplesmente é uma aventura, porque aonde nós chegamos de falar do amor de Deus, aonde nós pisamos nossos pés, estamos pisando em territórios, às vezes que ali tem demônios de alto escalão, e ali quando a gente prega a palavra, fala do amor de Jesus para alguém, o inferno se levanta para tentar nos atingir, e isso gera constantemente. A gente que está na frente de obra, pregando a palavra, ganhando almas para o reino do Senhor Jesus, já sofre grandes retaliações que só Deus para poder ter misericórdia da gente. E se deixar de orar, irmão, se deixar de jejuar, ou vive conforme a vontade do diabo, faz aliança com ele, ou então vive confrontando o inferno constantemente. Porque 2 coisas acontecem, irmão. Se a igreja, a liderança, o cristão deixa de orar, de jejuar, de confrontar o inferno, de ganhar alma, de pregar um evangelho da salvação, então ele faz aliança com o diabo e fica tudo tranquilo, fica tudo certo, não vai confrontar ele, não vai ter nada. Agora, se você quer ter uma vida piedosa na presença de Deus, íntegra, levando o evangelho de salvação, o evangelho genuíno, então pode ter certeza que vai ter batalha, vai ter guerra constantemente. Só que sabemos que maior é o leão da tribo de Judá que está conosco para poder nos guardar, para poder nos livrar e nos proteger de todo mal. Então é batalha, por isso que tem que ser constante, debaixo de oração, constantemente debaixo de oração. Sempre quando eu vou viajar para o Nordeste também, para missionar lá, a gente faz propósito de oração para que Deus possa nos revertir e também mandar o recurso necessário para a viagem, que são lugares carentes, que não tem condição de estar nos ajudando financeiramente. A gente vai pelo amor e estar levando a palavra de Deus. E o Senhor nos capacitou para isso. Embora por muitas das vezes há obras que a gente vai, que a gente pensa, não dá, a gente não tem recurso para isso, a gente não tem como a gente ir, Deus vai nos capacitando, mandando um recurso e Deus prepara tudo. E Jeremias, ele sofreu muito por causa da verdade, porque na época do profeta Jeremias tinha muito falsos profetas, e aí tinha uma indagação muito grande, porque a mensagem do profeta Jeremias, ela confrontava o rei, ela confrontava o pecado do povo, as práticas mundanas, ímpias do povo, e os outros profetas da mentira, profetizava prosperidade. Viva o rei e viva para sempre, que haverá abundância e haverá paz. E a mensagem do profeta Jeremias, ele ficou por 23 anos, irmão. Sabe o que é isso? Você sabe o que é 23 anos? Eu chegar aqui no canal, eu chegar aqui na igreja e eu pregar a mesma mensagem. Há 18 anos eu prego o mesmo tipo de mensagem: arrependimento, salvação, renúncia e santificação. Mas Jeremias passou 23 anos pregando salvação, pregando renúncia, pregando confronto, arrependimento, pregando que o povo ia ser levado a cativo pelo rei da Babilônia, e o povo não deu credibilidade. O ministério do profeta Jeremias durou por 40 anos.
40 anos, irmãos, pregando e não vendo arrependimento no povo, não vendo o povo se convertendo. Imagina o sentimento de fracasso de Jeremias. Imagina quantas vezes o diabo soprou no ouvido de Jeremias e falou bem assim: para de profetizar, não é Deus que está falando contigo não. O povo não muda, o povo se revolta cada vez mais. Não é diferente, irmãos, hoje, quanto mais você prega a mensagem de salvação, de renúncia, você prega crucificação de Jesus, você prega renúncia, pega a tua cruz e segue ao Senhor, nega a si mesmo, mas parece que as pessoas vão criando repúdio por você. Parece que mais pessoas vão criando ódio e revolta pela sua vida, te chamando de religioso, te chamando que você não tem visão de Deus, que é fariseu, que é quadrado, que estamos no tempo da graça e que esse negócio de arrependimento já acabou. Jesus morreu independentemente de viver em pecado ou não, a salvação para todos. Então é isso que estão em muitos lugares pregando, tentando deturbar o Evangelho de Cristo Jesus. Então quando nós abrimos a Bíblia, e se a gente for contextualizar do capítulo 1 do profeta Isaías, do profeta Jeremias, e a gente for vendo as suas mensagens, as suas pregações, e dentre outros profetas, como o profeta messiânico Isaías, como os profetas que conhecidos como os profetas menores, não porque eles é a menor ou maior diante de alguém, porque não tem isso, é pela quantidade de livros e de mensagens que eles pregou. Quando fala dos profetas maiores como Jeremias, Isaías, como Ezequias, é porque foi homens que escreveu livros em quantidade maior, teve mais visões, mais revelações e etc. Nós sabemos que o profeta Jeremias, ele profetizou acerca do cativeiro do povo. Nós sabemos que o profeta Isaías profetizou acerca da vinda do Messias. Então nós sabemos que nesses livros sempre vai estar trazendo algo concernente ao povo e concernente ao povo se voltar à salvação. Nós sabemos que o profeta Ezequias, quando ele profetizou, ele foi levado no tempo que o profeta Jeremias profetizou, no tempo de cativeiro, ele foi levado também para a Babilônia. Ele é levantado na beira do rio Quebar para poder já começar a ter visões e revelações. Então ali Deus traz a esperança para o povo. É tanto que no capítulo 37 do profeta Ezequiel, ele começa a profetizar a respeito de uma restituição da nação de Israel, e aí o termo de retornar para a sua cidade natal, para Jerusalém. Então veja bem que o povo de Israel sofreu demais pela desobediência, e hoje não é diferente em nossos dias atuais. As pessoas sofrem por não obedecer à vontade de Deus, por não obedecer à palavra de Deus. Então aqui a gente observa que o profeta Jeremias, ele passou 23 anos profetizando, irmão, a mesma mensagem. Quando ele abria a boca, o povo já ficava assim: é arrependimento, vamos ser levados cativo. Irmãos, a cidade de Jerusalém é uma cidade aonde que outrora, antes do pecado entrar, é uma cidade que sentia a presença de Deus. Segundo historiadores, quando você chegava na cidade de Jerusalém, que você tocava nos muros, o seu coração queimava, você sentia a presença de Deus. Quando a pessoa estava triste, a pessoa ia para o centro de Jerusalém, para a praça, lá os levitas estavam louvando ao Senhor, entoando ao Senhor, e o seu coração que estava triste se alegrava com os louvores. Diz os historiadores que os sacerdotes tinham comunhão com Deus, tinha vida com Deus. Se alguém chegava lá com a alma turbada porque cometeu pecado, estava em pecado, eles oravam por eles ali, apresentavam a Deus os seus pecados, e eles ali saíram dali com a alma leve, porque os sacerdotes tinham vida com Deus. Porque no Antigo Testamento é a função do sumo sacerdote levar e apresentar o pecado do povo a Deus e o povo ser perdoado. Só que hoje, em nossos dias, através da graça, Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, e todos nós temos acesso ao Santo do Santo, e está louvando, e está adorando, e está bendizendo, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. É uma cidade onde tinha a presença de Deus, aonde tinha a entrada conhecida como as 12 portas de Jerusalém, aonde pessoas viriam de longe para poder comprar, até mesmo conhecer, turistas vinham. É tanto que lá em Atos capítulo 2,
quando no dia de Pentecoste, é uma festa conhecida como dia de Pentecoste, que vinha muita gente em vários lugares, tanto que em Atos 2, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, que no espaço de 10 dias estão orando, buscando de Deus a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, e eles são batizados, o Espírito de Deus vem como um som vermente e impetuoso e enche 120 pessoas. Há festas que estão acontecendo em volta de Jerusalém, uma festa conhecida como uma festa religiosa de judeus que fazia. A gente observa que tinha gente em muitos lugares, irmãos. Tanto que fala em outras línguas. Há duas colocações no texto de Atos 2. A primeira que fala isso, falava línguas a qual cada um entendia no seu idioma. E ele fala assim, eles não são galileus, e por que falam em nosso idioma? E também há línguas do Espírito Santo que fala, línguas repartidas como de fogo, já são as línguas espirituais. Não é mais uma língua de países, é uma língua espiritual, essa qual o Senhor nos dá, que é um dom em falar em línguas. Então aqui a gente observa que eles param e eles chama a atenção deles, tanto que ali vai ter 3.000 almas que vão se converter naquele dia ali, e a gente vê o operar, o grande agir de Deus nos sermões do apóstolo Pedro. Então a gente observa que Jerusalém é uma cidade turista, e se os irmãos perceberem até hoje, em nossos dias, a cidade de Jerusalém é uma cidade turista. Eu tenho um sonho, tenho um desejo, eu particularmente, se eu tivesse condições, eu iria para Israel, eu iria conhecer Jerusalém, eu iria conhecer a trajetória por onde Jesus passou. Se algum dia o Senhor me conceder essa incumbência de eu estar lá, eu serei muito grato ao Senhor. E há uma promessa de Deus, há um tempo atrás, muito tempo, Deus falou, usando uma serva dele, que eu tinha um desejo, um sonho de conhecer aonde o nosso Senhor Jesus andou, e que o Senhor ia me conceder a graça, o privilégio de um dia poder estar indo lá. Então eu creio que um dia ainda eu vou estar testemunhando aqui para os irmãos. O custo é muito caro. A gente vê as caravanas que saem daqui de Brasília, que vai para Israel, é de 11.000, irmãos. A mais em conta, que eu acho que é no espaço de 7 dias que eles ficam lá, é 11.000. Então é muito dinheiro. No momento a gente não tem esse recurso, porque a gente ainda é muita despesa e o gasto é alto e o recurso é pouco, mas tudo é um processo em nossa vida que passo a passo Deus vai nos levantando, irmãos. Hoje a MPV, o ministério, vai fazer 6 anos. Eu falo para os irmãos, ainda é uma criança. Estamos engateando, estamos crescendo, estamos começando a andar, a desenvolver agora. Então Deus, Ele não cresce o ministério do dia para a noite, irmãos. Acompanhe a história de ministérios que hoje são gigantes. Acompanhe a história de pessoas que hoje prega, que leva a palavra do Senhor, que tem um ministério reconhecido. Começou de baixo. Ministério que começa grande, ele some de uma hora para outra. Ministério que começa pequeno, e o Senhor é que vai dando crescimento a ele. A Bíblia diz que Paulo planta, Apolo regra, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós vai fazendo a obra de Deus, mas o crescimento quem dá é o Senhor Jesus, ao tempo dele, na hora dele. Então Jerusalém é uma cidade que até hoje é uma cidade turista, e na época de Jeremias também é uma cidade conhecida, famosa, até mesmo pelos sinais, pelo operar de Deus. Jesus esteve ali pregando. Então é uma cidade ali que você vê que é uma cidade conhecida. Nos tempos do profeta Jeremias, já é o centro da cidade religiosa, é a Jerusalém. E até hoje, irmão, o centro de uma cidade religiosa é conhecido como Jerusalém. E a gente observa que Deus sempre quis tratar com o teu povo, a se voltar a Ele. O que acontece? Jeremias vai ser preso, vai ser jogado dentro de calabouço. Jeremias vai apanhar. O seu próprio pai vai abrir a porta para os sacerdotes, assim espancar ele. Jeremias é para ter traumas, que não tinha assim, motivos de falar assim, eu vou pregar mais, eu não vou mais pregar, eu não vou mais servir a Deus, eu só apanho, eu só levo pancada. Só que Jeremias, quando ele fala bem assim, eu não prego mais, ele mesmo vai dizer, mas eu não consigo parar de pregar, porque as palavras do Senhor, ela queima dentro do meu coração. No capítulo 33, o versículo 3, o profeta Jeremias está dentro de uma prisão, certamente ali, ele olhando para um lado e para o outro, não tendo mais esperança ou perspectiva de vida, mas ali vem a palavra do Senhor a Jeremias, no versículo 3, clame a mim,
que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. A palavra de Deus para alguém talvez você venha em sua trajetória sofrendo, passando por altos e baixos, porque você quer viver uma vida piedosa, quer viver uma vida íntegra, quer viver uma vida sincera diante de Deus, e você tem sofrido por causa disso. Às vezes você se encontra em prisões emocional, prisão às vezes da tristeza, da angústia, prisão às vezes até de um quadro depressivo, mas a palavra de Deus para a sua vida não fica prostrado, levanta, clama, porque veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias: levanta, Jeremias, clama ao Senhor, porque se você ficar aí dentro aí, sem fazer nada, e só olhando para essa situação, e se lamentando, e não fizer alguma coisa, tu vai morrer nessa situação, vai te consumir o que você está vivendo. Mas a gente observa que o profeta Jeremias, ele vai clamar, porque veio a palavra do Senhor: clame a mim que eu te responder-te-ei. A palavra de Deus para a tua vida que tem sofrido altos e baixos, que tem sofrido injustiças, que tem sofrido perseguição, não deixa as lutas, as perseguições, as afrontas te abater, mas levanta-te, clama ao Senhor, clame ao Senhor. A palavra veio: clame a mim, responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. O Senhor diz em Jeremias: ainda tem uma caminhada, ainda a jornada é longa, ainda eu tenho coisas para poder te revelar, ainda eu tenho coisas para poder te mostrar, ainda eu tenho coisas, Jeremias, poder fazer por intermédio da tua vida. E olha lá, Jeremias morreu, mas as profecias que saíram da boca de Jeremias não morreu. E quando Jesus Cristo vem pregando o Evangelho com autoridade, com graça, e quando chegou alguém, o discípulo chegou até o Senhor e o Senhor perguntou: a quem estão dizendo que eu sou? Os discípulos vão dizer, alguns vão dizer que é Jeremias, alguns vão dizer que é Elias. Veja bem as comparações. Jeremias, que sofreu por causa da palavra, esse vai ser reconhecido. A autoridade de Jesus vai se semelhar à autoridade de Jeremias, porque alguém vai dizer bem assim: estão dizendo que você é Jeremias. Vão dizer que você é Jeremias. A autoridade e os ensinamentos que Jesus pregava é parecido com o de Jeremias, porque as pessoas vão dizer: é Jeremias, é o Jeremias que veio, porque sempre houve essa profecia das testemunhas que viria para poder estar pregando, testemunhando os feitos do Senhor. E quando Jesus vem pregando, anunciando o Evangelho, alguém vai dizer: é Jeremias, mas não é Jeremias, é a autoridade e os ensinamentos de Jesus que é parecido com o de Jeremias. Então você vê o tanto que é gratificante a gente ser fiel, temente e fazer a vontade do Senhor, irmãos. Seremos talvez esquecidos pela terra, mas sempre lembrados pelo céu. Talvez rejeitados pela terra, mas sempre abraçados pelo céu. Talvez excluídos pela terra, mas abraçados pelo céu. Hoje a gente sofre luta, perseguição, exclusão, somos excluídos, somos a minoria, mas há uns céus que está nos reconhecendo como servo do Senhor, por anunciar a palavra, para anunciar o Evangelho, de salvação com autoridade. Às vezes, denunciar o pecado, confrontar o pecado, somos chamados de loucos, somos perseguidos, falar mal da gente, mas uma coisa é certa: a gente não pode parar de pregar o Evangelho, a palavra cristocêntrica, bibliocêntrica, que o Senhor nos designou a estar pregando esta palavra. Eu falo para os irmãos, até o dia da minha morte, ou enquanto Jesus não vem, eu quero estar pregando esta palavra que há 18 anos eu estou pregando este Evangelho de salvação. Muitos que começou comigo retrocedeu, muitos que antrora testemunhava do que Deus fez, hoje vive ao contrário do que testemunhou, mas eu permaneço pregando o mesmo Evangelho. Por quê, pastor? Porque a palavra é imutável, Deus é imutável, a palavra é a mesma. É as pessoas que mudam porque querem viver das suas formas egocêntricas, com as suas luxúrias e vaidades, mas não quer viver uma vida santa diante de Deus, então acaba chegando lá na frente, despregando e distorcendo tudo aquilo que um dia pregou, e o dia que diz que teve experiência com Deus, lá na frente volta às velhas fábulas, porque se o diabo enganou Eva dentro do jardim, quem dirá a gente se não vigiar? Se for possível, ampé os escolhidos serão enganados. Mas nós
permaneceremos até a volta de Jesus. É o que nós buscamos, é o que nós lutamos todos os dias. Continuar pregando esse evangelho, que é fácil de ser entendido, de ser compreendido. A gente ouve, a gente crê, e a gente assim vai ser salvo por crer, por acreditar no evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esta palavra, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Amém?